como fechar o ventilador, o Lorenzide, em 220 ou 110. Eu vou mostrar aqui como tirar esse seletor de tensão aqui e fechar ele numa tensão só. Eu pessoalmente, eu prefiro muito mais quando o ventilador ou equipamento, a seleção de tensão dele é feita manualmente, tá? Por ligação de fios padrão, sem ter esse seletor aqui manual. Eu acho muito mais seguro. A maioria das queimas que dá nesses motores aqui, nesses ventiladores e outros equipamentos que usam isso daqui, é pela falta de atenção ou até de gente sem noção que vem aqui e mexe e acaba alterando a tensão e acaba queimando o motor. Inclusive, até mesmo quando o aparelho está sujo, tu vai passar um pano, alguma coisa, tu pode acabar selecionando aqui de 220, baixando para 110 e aí queimou na hora. Então eu vou mostrar aqui de uma forma rápida e simples como alterar isso. Lembrando que isso daqui é um ventilador da Lorenzide, tá? Existem ventiladores de modelos diferentes e que podem ter cores de fios diferentes, tá? Isso daqui não é um padrão. Porém, ao longo do que eu vou mostrar aqui, vocês vão aprender que o princípio é o mesmo, tá? Bom, esse padrão aqui da Lorenzide vem com fio preto, azul, verde e amarelo, tá? Em algumas marcas, esse preto pode ser branco, esse azul pode ser vermelho, enfim, isso daí vai depender, porém o princípio é só o mesmo. Então vamos lá ver como é que se faz. Primeira coisa aqui é tirar o seletor, né, de tensão dele e olhar aqui os pinos, tá? Vocês vão se orientar pelas cores, é claro. O verde e o amarelo estava nesses pinos aqui de baixo e o azul e preto no de cima, tá? A parte de baixo daqui é onde fica 220, tá? O 220 ele é fechado aqui, ó. A tensão entra por aqui e fecha aqui. Esses fios são fechados, ou seja, para ligar em 220, você vai pegar o verde e o amarelo e vão unir eles, tá? E em cima tá o preto e o azul, que selecionando fica esses 4 pinos aqui quando tu seleciona aqui em 110. Então, ou seja, para ligar, se tu tem uma tensão aí fixa de 110 na tua região e tu quer ligar fechado nessa tensão, tu vai pegar o preto e ligar com o amarelo e o azul com o verde. E aí tu vai ter 127 volts, ele vai estar fechado para essa tensão. Se for em 220, tu vai fechar o fio verde com o amarelo, vai emendar, isolar, e esses dois fios aqui, eles não vão ser usados, eles vão ser isolados. E deu. O motor já foi fechado na tensão desejada. Outra forma de se guiar e não se perder aqui na hora é ir pela resistência das bobinas. Em 220, a resistência das bobinas, tanto secundária quanto a primária, elas dependendo do modelo, desse modelo aqui parcialmente, a secundária é 80 ohms e a primária é 100 ohms mais ou menos, se eu não me engano. Em 220, se eu selecionar em 127, é a metade da resistência. Então isso já é uma forma de vocês se orientarem. Retornando aqui, então já fiz aqui já fechei ele em 220. Lembrando mais uma vez que eu fechei ele em 220 volts, tá? Liguei o verde com o amarelo e isolei o azul e o preto. Se for fechar em 127, vou fazer o seguinte, vocês vão ligar
o preto com o amarelo e o azul com o verde. Ok? E claro, certifique a resistência. Aqui eu estou fazendo a soma, né, da resistência das duas bobinas. Está dando 237 ohms, que é o correto em 220. Se fosse em 127, 110 aqui, daria a metade desse valor aqui. Por que fazer esse tipo de fechamento? Bom, isso daqui é algo que eu prefiro, eu acho mais seguro no meu ponto de vista. Tem situações que não tem necessidade, tem situações que tem. Isso daí vai variar da situação. A questão é que ele está fechado em 220. Se eu ligar ele em 110, o máximo que vai acontecer é ele funcionar fraco, que é o que vai acontecer praticamente. Mas se for ao contrário, a circunstância é outra. E com certeza eu perco esse meu motor. Porque são raros os casos que dá para salvar quando o motor é ligado numa tensão errada. Os motores assim de maiores qualidades, eles têm fusíveis térmicos, alguns outros protetores aí de sobrecarga, de temperatura que atuam. Mas nem sempre funciona. Então isso é uma coisa que eu prefiro. Mas enfim, espero poder ter ajudado aí quem tem essa dúvida aí, né? Quem quer alterar, deixar tensão única aí, ter o motor aí chaveado. Espero ter ajudado. E era isso.